Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para essa terceira aula. Bom, na sequência, nós estamos falando já sobre características e talentos e como essas características e talentos, né, do indivíduo influenciam dentro da organização, no seu desempenho e, consequentemente, nos resultados da empresa. Hoje, nós vamos falar disso, porém, debaixo desse tema, que é a avaliação de desempenho. Você sabe o que é avaliação de desempenho? Você vai descobrir hoje. Sabe que tipos são? Você também vai ter as respostas aqui. E eu trago, né, nessa sequência de aulas, como eu falei, sempre um case. E no case de hoje, não é diferente. Eu vou abordar como que nós resolvemos, como que nós inserimos, né, esses tipos de avaliações, um deles, dentro desse case, tá bom? Então vamos lá. Iniciando aqui a nossa aula, só lembrando, se você não está inscrito aqui no canal, faça já a sua inscrição e acompanhe mais informações a respeito de comportamento, de como que você, ou até mesmo dentro de uma empresa, você consegue identificar, né, e fazer toda a gestão, você que é líder, né, e gestor, e toda uma condução aí da sua equipe, do seu grupo, tendo aqui insights, informações bem relevantes para que você tenha um pouco mais de consciência de como os comportamentos importam e como que você pode influenciá-los, tá bom? Bom, então aqui na parte conceitual eu coloquei para você sobre o que é a avaliação de desempenho. É um sistema utilizado para medir o desenvolvimento de colaboradores de uma empresa. Envolve pelo menos três aspectos: o objetivo, as ferramentas para executar e o comportamento. Ok? Inclusive, aqui na sequência, eu trago para você uma matriz, onde você consegue observar. Eu até circulei aqui para destacar esse modelo aqui, essa matriz, eu estava utilizando ela no outro estudo, mas ela traz aqui uma percepção dessa estrutura da qual envolve a avaliação de desempenho e por que é tão importante, né, ser avaliado o desempenho dos colaboradores de uma empresa. Além disso, aborda, antes do desempenho, a capacidade de execução de uma tarefa, qual é a percepção, né, que essa pessoa tem dessa tarefa, se ela realmente entendeu, e isso vai trazer realmente um resultado de acordo, né, com o que se espera, e também o esforço. Então, essa matriz, esse formato aqui, ele dá para nós a informação dessa estrutura, da onde e do porquê, né, está inserida a avaliação de desempenho, e nós vamos tratar hoje mais especificamente, dentro das avaliações de desempenho, sobre a avaliação de capacidades, né, os tipos, como que ela funciona, né, como que é a utilização, tá bom? Então já vamos passar aqui para você conhecer um pouco mais dos tipos de avaliação. Então, dentro desses tipos de avaliação, nós temos a avaliação de potencial de desempenho por capacidade. Sim, porque dentro da estrutura macro de uma avaliação de desempenho, né, são várias avaliações que compõem uma matriz, onde você vai ter ali a, vamos por assim dizer, né, a qualidade daquele profissional, certo? Inserido ali na empresa. E para se apurar, fazer essa apuração, é necessário se aplicar vários tipos de avaliação. Esses tipos que eu estou trazendo para você, eles são específicos da capacidade, conforme você viu aqui atrás, ó, nesse outro slide, e também, sim, essa capacidade elencada ao desempenho. Então, como que avaliar a capacidade interfere no desempenho? Por que que isso é importante? Então, observe o seguinte: aqui você está avaliando, por exemplo, aliás, você pode avaliar não só essas, como tantas outras, né? Mas a capacidade técnica, de liderança, de criatividade, do dinamismo para se fazer a tarefa, se essa pessoa está para um suporte, né? Se ela está para controles, ou seja, tudo isso aqui e muito mais pode ser descoberto dentro das avaliações de desempenho, tá bom? Bom, na sequência aqui, nós vamos ver os objetivos. E aqui, quando a gente fala de objetivo, pode ser que já seja uma necessidade sua, tá? Eu elenquei 10, mas existem muitos outros, né? Obviamente, dentro de cada cenário e realidade, vai se dar de uma maneira, talvez uns mais, outros menos. Então, aqui, ó, primeiro, você pode determinar quais são os colaboradores que devem ser promovidos.
mediante essa análise, facilitar decisões de demissões, estimular melhorias de desempenho, dar suporte ao planejamento de políticas do RH, fornecer informação clara para tomadas de decisões, justificar aumento de salários, proteger a organização de processos trabalhistas, solicitar registros de desempenho aos gestores quando os mesmos precisam considerar uma promoção ou transferência de colaborador, identificar as competências mais importantes que o colaborador deve exibir ao realizar suas funções, criar um apropriado plano de desenvolvimento individual. Observou quantas coisas aqui você pode melhorar, resolver, ajustar com essas avaliações? Porque elas revelam tudo isso aqui. Você vai conseguir ter, por assim dizer, um insumo, né, todo o material que você precisa para conseguir tomar, inclusive, as suas decisões aqui e seguir e atingir o objetivo, tá bom? Bom, além disso, eu quis repetir aqui para que você, inclusive, perceba que dentro da empresa pode não existir todas, né, essas gestões aqui que eu coloquei. Às vezes a empresa vai ter uma estrutura menor, né, e não tem problema, porque na verdade, tudo isso daqui acontece dentro de uma empresa de menor tamanho ou maior. A diferença é que talvez uma pessoa ela vai exercer aqui vários papéis, né? Vai ter várias atividades dessas dentro da função. Então, mais importante ainda, ela se atentar para que realmente ela precise ter um suporte, um apoio aqui, uma ferramenta funcional para ela conseguir ter agilidade dos processos de RH, certo? Então, ó, toda essa gestão aqui está envolvida, repara, em todos os objetivos. Às vezes, mais objetivos estão para mais uma gestão, né? Então, ó, gestão administrativa, operacional, estratégica, financeira e de pessoas vão estar, sim, veiculadas, né, vinculadas a todos esses objetivos, tá? Então, se de repente na sua empresa você tem aí um gestor administrativo que cuide, né, de grande parte dessas decisões, desses objetivos, tem essas necessidades instaladas, então realmente essa aula é para vocês, tá bom? Ó, seguindo aqui, a gente vai observar agora como que isso funciona. Então, se você é gestor, está inserido numa estrutura que não possui esse sistema prévio aí, né, toda essa estrutura bem desenhada, um cronograma, né, para se fazer uma avaliação, ou treinamentos que envolvam, né, o melhor desenvolvimento aí das pessoas. Então, você pode fazer uma solicitação dessa contratação. Se você é gestor de uma equipe, ou de repente até para que você possa melhorar, aperfeiçoar, você pode fazer essa solicitação para sua empresa. Ou você pode fazer uma contratação independente também, tá bom? Seguindo aqui, eu vou mostrar para você agora o nosso case, né? E aí, esse case de hoje, ele retrata como que foi de maneira prática nós fizemos essa avaliação, né, dentro de uma avaliação de desempenho que a empresa já tinha proposto ali, né, para esse funcionário, e como que ele lançou mão de uma outra avaliação, que foi essa, né, avaliação de potencial, de capacidade, para que ele conseguisse ali entender se ele estava pronto para o que nós vamos ver aqui agora, tá bom? Então, esse profissional, ele me procurou alguns meses atrás, ele estava nessa função de analista de suprimento sênior, ele buscou para o objetivo de analisar, né, ele buscou essa avaliação para analisar as competências de liderança, né, para essa possível promoção que ele estava sendo ali analisado. Ele fez uma contratação independente, porque não tinha ali naquele momento um profissional aplicando, né, essas avaliações, que elas são muito específicas, são mais técnicas. Então, nessa filial que ele estava, não tinha, então ele fez essa contratação independente, tá bom? E aí, o que que nós analisamos? Eu vou te mostrar aqui de forma pontual, né, porque não dá para trazer todo o relatório, mas alguns pontos de como que nós analisamos isso dentro do relatório, como que isso foi de grande ajuda para esse profissional. Então, aqui, ó, nesse slide, deixa eu colocar minha telinha aqui do lado, você vai poder observar o seguinte: um dos pontos que é analisado dentro dessa avaliação de potencial de desempenho aqui, de capacidade, é a percepção da própria pessoa. Lembra que lá atrás, né, a gente viu ali sobre como que você vai estar pronto, né, para uma gestão, né? Às vezes é necessário de se aprimorar, a gente viu ali nos objetivos.
Então, nesse caso aqui, ele queria entender, ter a própria percepção de como que ele estava se vendo diante daquele momento, inclusive na própria função que ele já exercia. E aqui eu trago para você, ó. Aqui na legendinha, você vai observar que tem um quadradinho verde e azul. O verde diz sobre como ele se percebia em cada característica que eu vou mostrar para você. E a legendinha com o tom azul, né? Aqui, ó, sobre a exigência que ele percebia que o meio requeria dele. Então, vamos lá. Vou te dar uma informação que também não está diretamente mostrando aqui, que é o seguinte: essa pessoa, ela tem uma característica de ser altamente executora e voltada para processos, para detalhes, uma pessoa totalmente analítica, né? É muito detalhista que gosta de se aprofundar. E aí, onde que a gente percebe isso no gráfico? Nesse primeiro aqui, nessas primeiras colunas, né? Onde a pessoa está voltada para comandos e prazos, e no último, onde ela está para controle e especificações, que é uma característica de uma pessoa bem analítica, tá bom? Voltada para processos. Então, nesse caso, com essas características predominantes, o que é apresentado dentro desse comportamento predominante? Nesse ponto aqui, ó, realmente uma pessoa que está para a liderança. Tanto que ele se percebe, ó, bem mais apresentando bem mais essas características do que, ó, o que ele percebe que o próprio meio estava exigindo naquele momento, tá? Naquela função ali. Bem, nesse caso, eu até fiz uma pergunta, né? A gente discutiu isso, se ele estava se sentindo ali subaproveitado, porque ele estava fazendo um esforço a mais, além do que o realmente estava sendo requerido pela percepção dele. E na verdade aqui, por que que esse índice estava bem alto, né? Porque realmente ele estava se esforçando bastante, era um momento que ele estava se projetando para uma transição, ou pelo menos estava numa espera, então realmente ele estava voltado ali para fazer muito mais coisas, ok? Isso faz total sentido aqui. O outro ponto de análise que nós tiramos, que né, está altamente ligado em relação ao objetivo dele, é esse ponto aqui. Essas colunas, elas dizem sobre consenso e orientações e que está voltado para uma pessoa um pouco mais é, planejadora, consciente dos outros, né, de olhar para o outro e fazer em conjunto. Não que ele não tivesse essa característica e não tivesse desempenhando. Só que tem dois pontos bem importantes que eu quero analisar com vocês aqui, que é o seguinte: isso aqui é a percepção dele. Então, nós ainda estamos olhando o que ele acredita, né, como ele estava desempenhando, que é a parte verde, e a coluna azul, como ele acreditava que ele precisava estar, ou seja, uma diferença bem significativa. Mas são dois pontos que é o seguinte: bom, aqui observe que realmente ele já estava desempenhando, mas aspirando, né, um cargo de liderança, é muito importante que realmente algumas características fossem mais olhadas, dadas mais atenção. Até porque essa característica de líder aqui, né, que está mais para execução e mais voltada para processos e coisas, e coordenar, né, diretamente, fazer diretamente, é uma pessoa um pouco mais independente. Então, por mais que sim, que ele estivesse mostrando isso no trabalho atual, na função atual, não era uma exigência, né, tão alta. Por quê? Porque ele tinha um pouco mais de autonomia para fazer sozinho o trabalho dele. Então, naturalmente, se ele vai lidar com outros, ele vai precisar ser um pouco mais consensual, né? Ter um pouco mais de solicitar mais feedbacks, né? Então, naturalmente, aqui ele vai precisar desenvolver características para fazer isso, ok? Então, a gente vai analisar aqui no segundo slide o seguinte. Aqui nesse slide, nós estamos analisando a percepção do avaliado, né? Nesse caso aqui, são pessoas que foram contactadas por ele ali, que tinham tratos com ele, tanto como colegas ali de trabalho, né, parceiros ali de trabalho da equipe, né, enfim, tanto na análise horizontal quanto da liderança, ok? E nesse caso, a gente olha aqui que continua a parte verde na legenda, o quadradinho verde, sendo a percepção dele, certo? E nos outros dois, que é o rosinha e o cinza, o rosinha é a percepção que foi percebido pelo meio, ou seja, o perfil percebido pelo meio. Como que essas pessoas ali
que o avaliaram, dando seu feedback, percebem naturalmente o desempenho dessas características dele e o quanto eles acham isso necessário, tá? Que é a parte cinza, que é uma parte bem importante para a gente observar aqui. Então, olha, olhando aqui as primeiras características, a gente observa que a percepção dele realmente está além, tanto que você repara aqui que a exigência do meio realmente é que seja menos, né? No contexto dele atual ali, daquela função, é que realmente ele tivesse menos líder, né? Que ele fosse um pouco menos voltado para comandos e prazos, tá? Então, realmente aqui pode ser reduzido aqui essa tensão, esse esforço grande que ele está fazendo. Como que a gente avalia agora a coluna da parte de consenso e orientação, onde ele tem que estar voltado também para pessoas, né? Onde ele tem que fazer em conjunto, onde ele tem que fazer, falar, né? E instruir ele para que seja feito em conjunto. Nesse caso aqui, a gente observa que a percepção dele realmente é menor, de que ele está desempenhando menos, e que o meio, olha, percebe ele desempenhando muito bem, e que a exigência está aqui, ó, quase equiparada, inclusive. Então, na verdade, observa que existe sim um gargalinho aqui, que ele vai precisar de, de desenvolver, né? E foi nesse ponto que nós trabalhamos, né, dentro do objetivo dele. Observa que aqui, na verdade, todas as outras colunas, né, de características que ele pode, né, que ele desempenha já estão bem a contento, tá vendo? Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas veja que nas descrições que eu vou te mostrar agora, né, nessa avaliação, realmente o desempenho dele estava atendendo, né, uma pessoa muito comprometida, e que sim, ele precisava fazer alguns ajustes. Mas perceba o seguinte, sem a gente analisar, né, a percepção externa, ficaria mais difícil da gente conseguir ser assertivo aqui nesses ajustes, concorda? Porque só com a percepção que nós estávamos tendo aqui, ó, nessas percepções do próprio analisado, o que que acontece? Ele tem uma percepção que está até em alguns momentos, ó, aqui, ó, ele está fazendo algo que está até mais desalinhado com o que o meio exige. O meio está exigindo que ele seja menos, ele está sendo mais. Então, ele está fazendo um esforço além que não necessita. Observa, isso aqui daria uma outra aula. Então, voltando aqui, nós vamos reparar a descrição sobre essas questões que ele precisa desempenhar no próximo slide. Então, repara. Então, aqui, qual a competência, né, que ele precisa dar atenção? Relacionamento interpessoal com outras pessoas. A descrição aqui, avaliação do comportamento do colaborador com contatos pessoais internos, externos, na forma horizontal e vertical, ó, e a sua contribuição para um bom ambiente de trabalho. Então, está aqui o objetivo dessa avaliação. E foi feito dessa maneira, onde nós aplicamos aqui realmente a percepção dos outros em relação a ele. Fizemos um feedback 360. Na escala, ou seja, quando nós vamos ver lá na coluna, naquelas colunas que eu apresentei para você, ele mostra uma pontuação. É claro que aqui, como eu disse, né, nós temos pontos do relatório, porque é muito extenso. E aí eu destaquei aqui para você, basicamente, três questões na escala, dentro, né, do relacionamento interpessoal, que nós abordamos e trabalhamos isso com esse profissional. Então, olha que interessante. Na escala conciliação e consentimento, deve apresentar habilidades para negociar de maneira mais diplomática com o pensamento ganha-ganha. Saber compartilhar decisões e responsabilidades, ter habilidade para agir de forma conciliadora, buscar consenso comum, né? Buscar promover harmonia e pacificação. Então, vamos lá. O que acontece aqui? A questão de negociar de maneira diplomática é o foco aqui da minha atenção. Por quê? Porque veja que, quando uma pessoa está voltada com essa característica mais independente para fazer sozinho, mais rápido para fazer, naturalmente, o nível ali de tolerância com o outro acaba sendo um pouco menor. E aqui, eu não estou trazendo um viés do que é certo e errado, ok? Só existe aqui características. Por isso que é tão importante a gente trabalhar, desenvolver e treinar, porque como eu havia dito numa aula anterior, todo líder ele pode sim, né, ter uma boa liderança, ter ali uma boa condução e influência. Tudo isso vai depender de como ele está sendo
ele está modulando o comportamento dele, né, e tudo que é necessário para aquela atividade, para aquela função que ele está exercendo, ok? E nesse caso aqui, a negociação está para exatamente como eu vou falar, né, das coisas que eu preciso falar na minha equipe, como eu vou falar, como eu vou negociar, né, principalmente se essa pessoa está voltada ali, né, o forte dela é executar, cumprir prazos, fazer certo, né? Então, você imagina como essa pessoa ela vai fazer isso com a equipe. É bem provável que se ela não tenha uma consciência voltada para que ela precisa desenvolver essas habilidades aqui, ela faça isso de uma maneira um pouco, talvez, mais dura, né? Às vezes até no jeito de falar, certo? Bom, e aqui, ó, poder saber compartilhar ali o que foi feito, né? Para que em conjunto se mantenha, né, a ideia de equipe, de se fazer em conjunto, e que sim, todos estejam contribuindo um com o outro. E quem é que comanda isso na equipe, né? Essa ideia? Quem é que encabeça? É o líder, certo? Então, é muito importante isso aqui. E aí, nós vimos aqui que, na verdade, as pontuações, elas realmente, tanto que a gente vê isso aqui na coluna, elas precisam ser um pouco mais aumentadas aqui, e isso que nós trabalhamos, tá? Então, a pontuação, ela está um pouco distante, mas a gente fez isso e nós tivemos bons resultados, né? Bons resultados. Observa agora aqui no segundo ponto, que é a persuasão, onde a gente vê a habilidade de persuasão e facilidade para influenciar e convencer pessoas. E aqui eu queria chamar a sua atenção, talvez você não tenha reparado, eu quero que você veja isso no slide anterior. Repara que a persuasão está aqui, ó. Essa segunda coluna, deixa eu voltar um pouco antes, ó, tá vendo aqui? Essa segunda coluna, ela diz sobre isso. É aquela pessoa, característica de uma pessoa altamente comunicadora. E se você reparar aqui, tanto a percepção dele quanto das pessoas que responderam ao feedback, repara que eles estão bem equiparados. A percepção dele e dos outros é realmente de que ele tem uma boa conexão e diálogo. Mas o que eu quero mostrar para você? Quando se fala de habilidade de persuasão, né, e facilidade de influenciar e convencer, nós estamos analisando o exercício da atividade dentro de uma empresa, ou seja, aqui ele exerce uma função de liderança. O papel que ele desempenha, o comportamento dele aqui é um. Quando ele está lá na casa dele ou em outros ambientes de convivência, o comportamento muda naturalmente. Então, se nós colocarmos aqui estabelecermos, né, formos muito deterministas aqui, de que está tudo bem o conexão e diálogo para ele, ó, porque realmente é o que o relatório está mostrando, né? Então seria muito óbvio, inclusive, a gente nem olharia. Mas concorda que aqui a necessidade é de liderança. Então, como que entraria isso aqui? A persuasão, ela está exatamente ligada ali à negociação em o que você precisa ser nesse momento com essas pessoas, né? O que requer delas, né? A atividade ali, aquele momento, a função, o que você precisa incentivar esse grupo, o que você precisa influenciar realmente. Então, a maneira com que você vai comunicar, a habilidade que você vai ter para, de repente, ter algumas pessoas ali que são mais influenciadoras, né, e que vão poder ser os seus braços, né? Ou como que você vai compartilhar no sentido de vibrar junto com a sua equipe. Então, tudo isso daí vai ser, vai definir, né, essa capacidade de liderar. Então, concorda que nem sempre, ó, quando a gente fala de persuasão, né, de influenciar, não é a pessoa falar muito, né? É como ela usa a comunicação. E nesse caso aqui, exige realmente habilidades próprias para comunicar com a equipe, né? Um exercício diferente, ok? Tanto que o último ponto aqui, ó, a empatia, né? Ó, com facilidade para ouvir, se colocar no lugar do outro, é de extrema importância. Por quê? Porque, de novo, se esse líder com essas características de comando, ele só quer falar, ele fala de forma direta e objetiva. E aqui, novamente, né, nós não estamos falando de certo e errado, estamos falando de comportamentos diferentes. Como que vai ser a interpretação dessa equipe? O que você acha? Por outro lado, se ele tem essa consciência através dessa avaliação, traz isso como uma autorresponsabilidade, sim, né? Se ele está aceitando e se ele está se propondo, né, a exercer
essa função, né, esse papel. Então, sim, é necessário que ele tenha em mente como deve ser. E aí, o que que vai acontecer? Concorda que se ele fizer o exercício, né, de ter toda uma condução na hora da fala, né, ele descrever, ele analisar como vai ser falado, por exemplo, uma coisa difícil, né, até mesmo às vezes encabeçar responsabilidades, às vezes até mais atividades, talvez num dado momento, como que ele vai convencer e influenciar a equipe dele para fazer isso? É claro que tem um trabalho diário ali que deve ser feito. Então, nesse momento entra ali o ouvir. Nesse momento de ouvir, agora eu falo, agora eu ouço, agora você fala, agora eu ouço, né? Então, toda essa abordagem vai fazer com que, tá vendo aqui, ó, a equipe coopere, onde ele também vai poder falar ali em algum momento, aconselhando, talvez o famoso puxada de orelha, mas isso vai ser feito de uma maneira muito mais paterna, né? Não vai ser ali um comandante, porque, de novo, né, quando nós estamos numa função de liderança, de gestão, as pessoas que estão ali sendo lideradas, elas interpretam essa pessoa com um nível de autoridade, então, automaticamente, essa pessoa deve sim exercer essa liderança de uma forma um pouco mais, em alguns momentos mais paterna, em outros momentos realmente com uma postura mais firme, mas tudo isso precisa ser cadenciado, certo? Então entra também aqui a parte, ó, de em alguns momentos ser um instrutor, ser aquele que pega na mão, né? Então observa que exigia realmente aqui alguns ajustes, né? E nós conversamos muito sobre isso, né? Eu e esse profissional, e um outro fator que eu quero abordar antes de dizer qual foi o final, né, desse case aqui, e que é muito interessante, inclusive, você repara que na condução de uma avaliação dessa, dentro da avaliação de desempenho, que pode estar dentro de um cronograma da empresa, anual, semestral, então, essa avaliação das potencialidades e das características, elas estão altamente alinhadas, devem estar congruentes com o indivíduo, com o colaborador, né, dentro daquilo que ele aspira, deve ter, como são várias avaliações, né, deve-se ter ali uma condução para que ele possa estar sendo avaliado num momento um pouco mais tranquilo, né, para que ele consiga ter ali respostas genuínas, realmente a sua percepção esteja alinhada, porque dependendo do momento pode ser que esse profissional ele acabe se desenhando de uma maneira, inclusive, que não está correspondendo com o que ele realmente é. E, por outro lado, um segundo ponto muito importante é a imparcialidade do condutor dessa avaliação. Geralmente é um superior, né? Em geral, um superior ou o próprio RH. Então, essa imparcialidade ela é importante para que não afete, né, não só ali durante essa condução, quanto mesmo ter um resultado final genuíno para que atinja o objetivo para esse profissional por parte da empresa e desse profissional corresponder à medida que deve ser. Então, esse é o próximo ponto que eu queria mostrar para você. Aqui, nessa condução, de análise de potencialidade que a gente aplica, primeiro, eu utilizo uma plataforma independente da que a empresa utiliza, né? Ou seja, se torna realmente a parte, né? A gente não utiliza nada que a empresa, a não ser que a empresa já tenha ali alguns modelos próprios, tá? Mas o fato é, a aplicação não é feita diretamente por alguém da empresa. Então, como a gente está avaliando atributos, como fala aqui, da própria pessoa, se tiver ali ou dado por um superior ou alguém que vai conduzir algum tipo de tendência na avaliação, isso sim vai interferir, vai corromper. Então veja como que é importante, talvez você ter essa parceria, né? Essa avaliação sendo feita por uma outra empresa, um outro profissional em conjunto, né, com alguém de dentro da empresa, com o gestor, o RH, para que realmente surta o efeito esperado, né? Que fique realmente uma apuração com um mínimo ali de desvio, tá? Então, a preocupação aqui realmente é voltada para a análise numa forma bem real do indivíduo, de qual é o desempenho dele, a potencialidade, né, o como que ele vai poder, de repente, contribuir aí para tudo aquilo que a empresa deseja, os objetivos, as necessidades que estão sendo apontadas. E algo que eu gostaria de destacar com você, né? Aqui nós estamos falando de matrizes de avaliação, né? Análises que estão dentro de uma estratégia, né? Isso aqui é uma estratégia
para o recurso humano, para que você conduza muito bem ali o corpo vivo da sua empresa, né, as pessoas. E isso faz parte de algo que deve acontecer de maneira recorrente, dentro de um cronograma, né? Ou que você faça isso, como eu falei, né? Implante isso com um propósito, com uma ideia já apresentada, para que faça realmente sentido aí para você, para as pessoas da sua equipe. E essa condução, ela precisa, assim, ser compartilhada, né? Antes de mais nada, ser compartilhada, para que todos realmente estejam entendendo ali o objetivo, tá bom? Bom, e como que foi o final desse case aqui que eu trouxe para você? Foi maravilhoso, porque ele conseguiu atingir o objetivo dele, né? Inclusive, ele disse para mim que foi promovido, né? Foi muito legal que foi promovido, ficou muito feliz e que esse relatório, né? Esse exame, né, da qualidade profissional dele fica ali na primeira gaveta, onde ele consegue, vez ou outra, consultar, se lembrar, né, do que exige nessa função que ele está desempenhando e fazer os ajustes, né? Até porque a gente não fica pronto, né? A gente vai ficando, né? A gente vai ajustando, a gente vai aprimorando. E foi realmente muito satisfatório poder ter acompanhado mais esse processo e trazê-lo aqui para você, para que se torne um exemplo, né? Para que você perceba, inclusive, tem algum insight aí, alguma percepção de como que dentro do seu cenário você pode aplicar e com certeza vai contribuir muito. Bom, esse é o final da nossa aula. Eu quero agradecer demais, né, toda a atenção que você deu. E, como eu disse, sempre esteja por aqui. Toda semana vai ter um vídeo novo, com uma pílula, uma aula ou algum conteúdo um pouco mais extenso ou menos, onde você pode tirar proveito. Tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.